ilustre presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, Ailton Ortiz, ilustres acadêmicos, ilustres secretários de Estado da Cultura e da Educação, familiares, amigos, colegas, senhoras e senhores. Diretora Ana Maria de Souza, presidente Alcides Stumpf, obrigado pela gentileza de autorizar a realização dessa cerimônia em nosso lindo Salão Maurício, da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tanto amamos. O ilustre acadêmico Alcides Chewich, em cujas veias corre o sangue árabe berbere, deve gostar do som da palavra mourisco, que vem lá da Mourama, a terra dos mouros. Eu, pessoalmente, adoro o isco do mourisco. Para quem saboreou as histórias das Mil e Uma Noites, que minha irmã Margarete lia para mim quando criança, que ela está ali, o isco, a palavra mourisco, lembra-me o assovio do golpe certeiro da cimitarra. É a espada de lâmina curva com a qual o sultão Shahryar, num rápido movimento, cortava as cabeças das belas princesas com quem se casava. Eram assim as histórias das Mil e Uma Noites e da princesa Sherazade, do sultão Shahryar, que fora atraído pela esposa com outros escravos e que depois de matá-la e ao amante, passa a cortar a cabeça de cada noiva após a noite de núpcias. Isso até ele conhecer a linda princesa Sherazade, por ela se apaixonar e, como eu, ficar curioso com as intermináveis histórias das Mil e Uma Noites. Ilustre acadêmico Franklin Cunha, meu querido padrinho e amigo, enquanto minha irmã Margarete alimentava com literatura a minha fantasia, meu irmão Carlos Roberto, está sentado ali mais atrás, o meu irmão Carlos Roberto me fazia saborear os encantos da medicina. Os dois me estimularam a seguir dois caminhos igualmente belos, mas distintos. Como o caminho de Swan e de Guermantes, na obra Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Meu querido ilustre acadêmico Luiz Oswaldo Leite, meu querido amigo, a ciência e a cultura me trouxeram muitas alegrias e realizações. Mais que isso, minha vida foi sempre adornada pela arte. Minha mãe, que agora nos acompanha no céu, que faleceu com 100 anos, recitava tantas poesias de memória, de Augusto dos Anjos, por exemplo. Viste, assistisse ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi a tua companheira inseparável. Ou do Camões lírico, que ela sempre cantava para nós. Ah, o amor, esse não sei o quê, que vem não sei de onde e que dói não sei porquê. Eu cresci entre os livros, jamais recebi um não de meus pais se o assunto fosse livro. Lembro de meu pai entrando um dia contente em casa, trazendo uma edição do Mirador, que eu havia pedido a ele. Na adolescência, foi Dona Giselda, minha professora, que sempre aparece nos meus escritos, quem me aconselhou a ler a Divina Comédia. A Divina Comédia, que nós tanto amamos. Meu querido amigo Trevisan, que faz aniversário agora em setembro, e que será um dos homenageados da Biblioteca Pública para a nossa medalha, ele nem sabe, eu tenho uma carta aqui no bolso, me dera essa recompensa. Em amigo. Como é linda aquela estrofe de Dante, ao chegar no purgatório, olha para o céu e descreve sua cor. Dolce color torrentatis a rio. Lindo, né? Colorido, leve, de uma safira oriental. Como é linda a poesia, ilustre acadêmico Rafael Jacobs, meu querido amigo, que tanto me apoiou nessa jornada rumo à academia. Há uma parte no Quixote, Rafael, em que Cervantes se refere aos passarinhos que cantam nos galhos das árvores. Ele descreve os passarinhos, professor Leite, cantando nos galhos das árvores como inquilinos alados a tocar suas doces cordas. Cervantes toca o meu coração. É ele, o Alonso Quijano, que de tanto ler novelas de cavalaria, do Rei Arthur da Tábua Redonda, de Amadis de Gaula, o do Imperador Valimundo, enlouquece para viver
as fantasias do Quixote. Na parte final da obra, quando Cervantes tem que descrever a morte de Alonso Quijano, ele, o narrador da obra, sofre como se perdesse um amigo. Ele lamenta, e não diz ele morreu, ele diz: quero decidir se morreu, como se sentindo a perda de um amigo. Foi um sentimento assim de amizade, como esse, Dr. Jorge, obrigado por estar aí. Foi um sentimento assim de amizade que eu encontrei de parte dos ilustres acadêmicos. No lançamento do livro O Inventor da Eternidade, de nosso grande escritor liberado Vieira da Cunha, que está presente aqui me prestigiando, o ilustre acadêmico e meu amigo Rubem Daniel Castilhões saudou-me: te espero na academia. Na academia? Eu respondi, ilustre acadêmico primo. Eu fiquei com medo do canto da sereia, como descreve Homero na Odisseia. Eu escutei suas palavras, emocionado e feliz por dentro, mas reagi como Capitu, do Dom Casmurro, com um olhar de cigano oblíquo e dissimulado. Eu resolvi seguir o conceito da feiticeira Circe, que na Odisseia de Homero alerta Ulisses quanto ao irresistível canto da sereia, pois é ele que atrai os marinheiros, mas pode levá-los ao naufrágio. Como Ulisses, eu tratei de pôr cera nos meus ouvidos e me agarrar fortemente ao mastro do navio. Mas logo percebi, maestro Evandro Matei, que está por aí, que o canto era doce e vinha dos acadêmicos. Era como uma bela música que não precisa ser tocada, apenas sentida. Como a sonata de Van Tuyl na obra de Proust. Assim, minha história com a academia começa como no poema de Alberto Caeiro, Heterônimo de Pessoa, no meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Foi assim que aconteceu esse meu romance com a academia. Encontro o ilustre acadêmico Antônio Carlos Cortes, que também está presente, na saída de um concerto da Orquestra Sinfônica. Ele sorri de longe para mim, como quem diz: és bem-vindo na academia. Meu querido amigo Elvio Funk, querido amigo, por quem nutro uma enorme admiração, por ter traduzido a obra completa de William Shakespeare. Meu Deus, a obra completa de William Shakespeare. Que admiração que eu tenho por ti, meu querido Elvio. Eu confesso que eu me senti, sabe como? Como o Elfo Puck, personagem de Sonhos de uma Noite de Verão, saltitante. Ao contrário do Cântico Negro de José Rego, quando diz: vem por aqui, eu decidi permanecer onde estava, Ana, cuidadoso, em meu dissimulado silêncio. Mas eu me sentia como Felicité, a personagem da última empregada da casa, que em uma alma simples de Flaubert fica encantada quando recebe o seu único presente na vida, o papagaio no clube. Quem leu esse conto vai adorar. Uma alma simples de Flaubert. Meu desejo era ingressar na academia, mas dentro de mim, para meu infortúnio, morava também uma espécie de Iago, outra personagem de Shakespeare, de Otelo, dissimulado, e que me aconselhava a fingir uma certa diferença. Logo depois, a minha querida amiga acadêmica Jane Dutiquian me envia uma mensagem: nós te queremos na academia. E o meu Iago respondeu com falsidade: tal ideia jamais passou da minha cabeça. Meus queridos amigos, se Shakespeare descreveu como ninguém os tipos humanos, Proust e o seu contemporâneo Sigmund Freud, meu caro Dr. Sérgio Paulo Ramos, querido amigo, aprofundaram-se no estudo do lado desconhecido da mente dos homens. Nós sabemos fingir quando queremos, mas mentir não é novidade na literatura. Não há ensaio literário, a meu ver, mais maravilhoso do que A Decadência da Mentira, de Oscar Wilde. Wilde diz que a mentira é a essência da arte. Sem mentira, não há arte. Mas Pessoa já nos avisa que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Eu queria assim a academia, meu querido amigo Paulo Amaral, como o nome escocês Macbeth. Depois de eu ter ouvido sobre o destino das 3 bruxas que havia no caminho,
Segui a galope em direção ao castelo do rei Duncan. Eu não pretendia assassinar nenhum rei para ganhar uma vaga na academia, como Lady Macbeth poderia sugerir. Mas meu desejo era nela ingressar. Era um desejo forte, imenso. Eu escondi esse desejo até de minha esposa Leonor e de meu editor, Luiz Paim, da editora Sulina. Eu parecia outro, completamente transformado. Eu pensei, irei eu me tornar uma barata da metamorfose? Ou o réu sem crime, Joseph K., de um processo de Kafka? Indústria acadêmica e vice-presidente você Benin, porque eu me senti um escritor reconhecido, achei que minha entrada na academia poderia ser visto como daqueles pecados passíveis de castigo nos círculos do inferno de Dante. Como de Francisca de Rimini, amigo, na comédia de Dante, ao se deixar beijar pelo cunhado Paulo Malatesta. Eu lembrei que na comédia Francisca e Paulo são assassinados pelo marido Galileu e tem de aguentar ventanias insuportáveis no inferno. Eu fiquei com um certo medo, mas resolvi seguir adiante. Como recomendaria o meu grande amigo, o ator José Adão Barbosa, ele me recomendaria o poema de Yeats, que ele tanto aprecia. José Adão deve estar por aí. Lance um olhar gélido à vida e à morte, cavaleiro, e siga em frente. Eu decidi seguir em frente. Eu poderia talvez esperar, Ana, quem sabe publicar um pouco mais. E depois pensar na academia juvenil. Professora Vera Barroso, que sabe tanto sobre lisboetas e açorianos, minha mãe me ensinou sobre a paciência, declamando um dos poemas mais lindos de Camões. 7 anos de pastor já servia a Labão, pai de Raquel, servendo dela, mas não servia ao pai, servia a ela. E os dias da esperança de um só dia passava Jacó contentando-se em apenas vê-la. Mas Labão, pai de Raquel, usando de cautela, não lhe deu Raquel, mas lhe deu a irmã mais velha, Lia. E o pobre Jacó, no Antigo Testamento, teve de servir por mais 7 anos, professora Maria Luísa Evangelho da Silva, para ter a mão de Raquel sua amada. Foram 14 anos de espera. Se Jacó, na Bíblia Sagrada, de meus antepassados hebreus, esperou por tanto tempo para ter Raquel, meu querido amigo e grande artista Carlos de Brito Velho, eu talvez pudesse esperar um pouco mais pela academia. A jornalista Tânia Carvalho, minha amiga, que eu amo tanto, e ela dos livros, sabe muito bem que Camões conclui a poesia dizendo resignado para tanto amor, tão curta vida. Eu pensei, afinal, se conto com a simpatia de alguns acadêmicos, que pecado haverias, Horário Betiol, minha amiga? O que é que estás orando? Ah, tá. Que pecado haverias, Horário, se eu concorresse agora? Pensei, Zorável é um exemplo de coragem e determinação, e decidi, como no poema de José Rédio, vou por aí, Deus e o diabo guia, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu nunca principio nem acabo, nascido ao amor que há entre Deus e o diabo. Num evento do Teatro São Pedro, o ilustre acadêmico Luiz Coronel, sempre tão carinhoso comigo, disse-me, te quero na academia. Como Enéas, professor Leite, o herói trolhando na Eneida de Virgílio, eu me vi em Ítaca e passei a imaginar a academia. Como a vaidade nos cega, meu querido Miguel Espírito Santo, do Instituto de História e Geografia, como no conto de Machado, elogio da vaidade, eu me senti o homem mais poderoso do mundo. Depois pensei melhor, ilustre acadêmico Pio Furtado, e percebi que há na Eneida uma espécie de terceira personagem, que é o destino. E se meu tempo tivesse chegado, quem sabe seria a minha hora na academia. Não no tempo de Leopoldo Bloom, no Ulisses, de Joyce, meu querido amigo Juarez Ribeiro, em que tudo se passa num só dia, mas o tempo do meu desejo, como nos ensina Nietzsche. Ilustre acadêmico Nilson Maia, meu amor pela academia era silencioso, mas ardente. Como de Florentino por Firmina, no Amor nos Tempos da Cólera, de Garcia Marques. E para ingressar na academia, o ilustre presidente Ortiz não me impôs o sacrifício de Ana Karenina. Eu não precisei abandonar todo o meu passado
pelo novo amor. Ao contrário da obra clássica de Tolstói, eu continuo médico e presidente da OSPA. Esse novo amor à academia não seria um amor sem esperança, como o do Dr. Givago Pulara nas neves russas da imaginação de Boris Pasternak. Tampouco seria a paixão doentia do juiz Frollo pela cigana Esmeralda do Corcunda de Notre Dame. E meu silencioso desejo de ingressar na academia, Quasimodo, o Corcunda, não precisou raptar a bela Esmeralda, apenas ocultá-la por um tempo, entre os sinos da catedral. Meu amor pela academia, eu juro, é puro como o de Romeu e Julieta. Mas sem o final trágico e as disputas entre Montetes e Capuletos. O ilustre acadêmico de Grazia saberá o que eu sinto hoje, o homem mais feliz do mundo. Acontece que tão logo comecei a pensar em meu discurso de posse, esse de hoje, o espírito de Raskolnikov pulou das páginas de Crime e Castigo, de Dostoiévski, e passou a me ameaçar com seu machado. Seria eu o Fausto de Goethe, que vendeu sua alma a Mefistófeles em troca de ter os seus desejos realizados? Por que eu a ser eleito e não outro? Por que seria eu, Marshall, o Hércules, filho de Acmena e de Zeus, a beber o leite mágico dos seios da deusa Hera? Muita pretensão. A ambivalência do príncipe Hamlet passou a me atormentar. Há tanta gente com maior envergadura literária do que eu. Que juízo falhou de mim, Juremir Machado da Silva, Sérgio Faraco, Liberato, Capinejar, Mata Medeiros, Flávio Tavares, cujas obras e textos nos ensinam tanto sobre a coragem e sobre o amor à natureza. Tenório e sua floresta repleta de prêmios jabutis. A lista de quem deveria estar na academia antes de mim tornou-se assustadora. Eu me senti, professor Leite, como o capitão Ahab do Moby Dick de Herman Melville, e meus amigos que receberam o prêmio Açoriano de literatura, e os patronos da Feira do Livro, e os críticos teatrais, e meu amigo Antônio Rolfel, e os grandes do nosso teatro, Luiz Paulo Vasconcelos, Sandra Dani, todos aqui, Luciano Alabarce, Zé Adão Barbosa, meu amigo, Dilmar Messias, Arlete Cunha, e os professores de literatura, Maria Luísa Vergonha da Silva, Léa Mazina, Sérgio Gonzaga, Regina Zilberman, Luiz Augusto Fischer, professora Vera Barroso, Francisco Marshall, com o Estúdio Plio e suas contribuições filosóficas, Elvio Funke, que traduziu a obra completa de Shakespeare, meu querido Nick Gomes, está por aí, com sua imaginária Esbórnia, o Mamacondo de 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, em plena Porto Alegre. Meu amigo Lênio Streck e seus encontros sobre direito e literatura. Nossos grandes nomes da sétima arte, Carlos Gervásio, Jorge Furtado, Denis Rosenfield e suas obras filosóficas e ensaios sobre política. Com as cargas impiedosas dos canhões de Maomé II a bombardear as muralhas de Constantinopla, professor Leite, as minhas noites de insônia me cobravam a injustiça da minha candidatura. E do acadêmico Franklin Cunha foi então que se deu um milagre. Um milagre quase como da multiplicação dos pães e dos peixes descrito nos evangelhos de Marcos e de Mateus. Lembrei-me do tempo redescoberto de Marcel Proust, 7º e último volume da obra. A literatura foi a porta que fez a personagem de Marcel vislumbrar que havia um facho de luz na entrada de sua caverna. O livro o libertaria. A sociedade sem arte é uma sociedade sem arte. Para mim, igual. A cultura é como o ar que eu respiro. Se Nietzsche falou de um niilismo amargo, como sentia a personagem do jovem Bazarov em Pais e Filhos de Turgenev, eu lembrei que ele também escreveu outras formas de niilismo, muito mais construtivas. Ele fala que a vontade é que nos move. O eterno retorno de Nietzsche é essa forma de niilismo positivo que nos leva para frente. E cá estou, meu amigo Luciano Alabarce, minha querida produtora Letícia Vieira, na noite de minha posse, como
uma Dorian Gray, de Oscar Wilde, a olhar-se no espelho. Ou como Jean Valjean, de Os Miseráveis, de Victor Hugo, livre da perseguição do inspetor Javert, e pronto para realizar o ritual de que cultua a imortalidade acadêmica. Repetida a cada cerimônia de posse de um novo acadêmico, é ela, a memória, que garante ao acadêmico a sua imortalidade. Como dizia Borges, e antes dele Eliot, um escritor é a soma de todos os escritores que vieram antes dele. A cadeira 32, a Academia Rio Grandense de Letras, tem como patrono Pedro Velho, um poeta muito popular ao início do século XX, que publicou muitas de suas poesias e sátiras em jornais. Essa cadeira foi depois ocupada por Augusto de Carvalho. É interessante que na capa de uma de suas obras, intitulada Bilhetes para uma Valquíria, Érico Veríssimo dá sobre ele um testemunho. Nos bons e nos maus momentos, Augusto foi uma voz clara e segura a serviço da democracia. E isso não é qualquer coisa, meu querido Flávio Tavares. Depois que eu ocuparei a cadeira 32, é o nosso grande Luiz Antônio de Assis Brasil, hoje elevado à condição de acadêmico emérito, autor de romances maravilhosos. Eu me deliciei com a leitura de Um Quarto de Leve em Quatro, Bacia das Almas e tantas outras obras. Meu ilustre padrinho e amigo acadêmico Franklin, eu considero no mundo dos livros, das bibliotecas e das pessoas cultas e sensíveis o que pode haver de melhor nessa vida. Eu acredito no mito de Prometeu. Quando Prometeu rouba o fogo dos deuses do Olimpo, meu querido Antônio Wolffel, ele dá aos homens o conhecimento e com ele a possibilidade de controlar o seu próprio destino. O livro é um instrumento precioso que nos faz desenvolver a imaginação. Adolescente, eu espiava Érico Veríssimo, sentado com Dona Mafalda na varanda de sua casa no bairro Petrópolis, e pensava sobre o que poderia se passar em sua cabeça. Foi Érico quem me fez sonhar com as delícias do pecado. Eu li e reli olhar os livros do campo. Eu entendia perfeitamente o amor proibido de Eugênio por Olívia. Eu rezava para que ele deixasse Eunice e se atirasse nos braços do seu amor. Tornei-me leitor pela força que exerceram sobre mim as páginas dos livros. A leitura me conquistou, meu querido amigo e poeta Rogério Xavier, ao perceber que eu poderia fazer viagens inimagináveis através da leitura. Pelas asas dos livros, Soraya, eu pude viver outras vidas e outros tempos. Em A Montanha Mágica, de Thomas Mann, eu me deixei contaminar pela personagem do jovem Castor e me senti mais um entre os tuberculosos do sanatório de Davos. Eu quero estar na academia porque sei que os ilustres acadêmicos amam as bibliotecas. Como Sancho Panza amava Don Quixote. Eu gosto de olhar para um livro, sentir seu perfume, tocá-lo, observá-lo numa estante, imaginar os seus segredos incontáveis. Borges dizia que sua biblioteca de Babel era infinita, e quando a humanidade desaparecesse, seria ela, a biblioteca, o testemunho da passagem do homem pela terra. Como os ilustres acadêmicos, eu tenho essa compulsão por adquirir livros que jamais lerei. Meu querido professor José Ribeiro Macedo, meu amigo querido, nós dois sabemos o poder que tem a palavra. Como eu, os acadêmicos se emocionam com uma primeira edição, com uma obra rara, ou mesmo com uma simples dedicatória para alguém misterioso. Como os acadêmicos, eu adoro reencontrar meus amigos entre os jacarandás em flor da Praça Alfândega nos dias da Feira do Livro. Para um acadêmico, meu amigo Alcides Stumpf, o livro é um diamante, como o Aleph do conto de Borges, ou como o velho baú contendo um mapa secreto enterrado nas areias da Ilha do Tesouro de Robert Stevenson. Eu sei que muitos acadêmicos acreditarão, e eles sim, se eu disser que os livros de minha biblioteca conversam uns com os outros. E que eu já vi Rayuela, de Júlio Cortázar, sair sozinha da estante para tocar carinhos com a dama do cachorrinho de Chekhov. Como diria o grande Simões Lopes Neto, que Beatriz adora, minhas 300 onças carregam a guaiaca, Bia, um imenso desejo de estar na academia. Como o vaquiano Blau Nunes,
o coronel conhece bem, eu já cavalguei por bienais do Mercosul, pelos recantos do Teatro São Pedro, por entre estantes desta biblioteca, e hoje procuro flautista de Berlim em nossa orquestra sinfônica. Meu querido maestro Evandro Maté, Richard Wagner, grande compositor, dizia que o melhor da arte vem da integração das artes. Como os gregos, Marshall, faziam ao incluir as vozes dos coros em suas tragédias. Quem sabe vem daí a justificativa de minha entrada na academia, de meus modestos devaneios literários, associados com meu amor pela música, pintura e pelos palcos teatrais. Meu amigo, o poeta Arlindo Trevisan, que festeja nesses dias do mês de setembro o seu aniversário, é assim que humildemente eu me apresento à academia, por crer, como Dante Alighieri, na comédia, na estrofe final do Paraíso, no amor que move o sol e as estrelas. É esse o amor que me fez percorrer a vida tão feliz e tão realizado ao lado de Leonor, amor da minha vida, e que me ensina tanto. E de como ela trazer ao mundo dois filhos maravilhosos, Laura e Guilherme, e um netinho lindo que anda por aí chamado Daniel. É esse o amor que faz com que eu me dedique à cultura e às artes, sobretudo ao livro, que é o meu amigo e meu cúmplice, e que me permite sair de vez em quando da escuridão da caverna de Platão. Ilustre acadêmico Franklin, aqui estou, porque o livro foi sempre o meu fiel companheiro, minha Penélope na Odisseia, minha Beatriz na comédia, minha Dulcinea del Toboso no Bichote, minha Laura de Petrarca, e meu doce de Adorim de Guimarães Rosa. O livro, como eu disse, é a minha princesa Sherazade, a me contar histórias que não têm fim, para que eu possa dormir e sonhar em paz, por mim numa noite. Muito obrigado.